Olá você, bem-vindos ao Projeto Eureka com a língua estrangeira moderna, ênfase absoluta no espanhol. Professora Ana Maria Carbonell, daqui a pouquinho com vocês. A dica de hoje não é bem uma dica, é uma sugestão, um conselho amigo, nos permite esse conselho? Fica por conta do processo de preparação também. Ora, cabeça fresca sim, rotina no seu trabalho. Qual é a rotina? Que aulas você teve hoje ou que aulas você terá? Bom, eu tive 5 aulas, eu tive 6 aulas. E como se deu a sua preparação para elas? Bom, eu assisti às aulas, prestei atenção, resolvi alguns exercícios. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Dedique um tempo de espaço no contraturno, para que no contraturno você resolva exercícios e escreva. Dificuldades, não compreendi direito, não entendi. Essas dificuldades devem ser retornadas ao professor em sala de aula, principalmente. Aproveite isso, insista. Muitas vezes o professor quer que o aluno venha até ele e diga assim, olha, professor, eu gostaria de uma orientação aqui e acolá. Isso é importante, sim. Falando como professor de sala de aula, muitas vezes é valioso que o aluno externe a sua dúvida. Então vale a pena colocar as dúvidas. Mas não tenha nenhuma dúvida com a língua espanhola, com a língua estrangeira moderna e a professora Ana Maria. Olá, tudo bem? Estou aqui com você para mais uma aula de espanhol. A gente veio de uma série aí de aulas, as nossas aulas anteriores, trabalhando com gramática. E hoje a gente vai fazer uma aula bem diferente, interpretação de texto. Você sabe que interpretação de texto é extremamente importante para a tua prova. Na verdade, tudo aí se baseia em interpretação de texto, as nossas provas de vestibular. Então, hoje nós vamos fazer uma aulinha de interpretação de texto em espanhol. O texto que eu trouxe para você é um texto que já caiu na prova, mas mesmo assim é importante para a gente levantar alguns detalhes, o que podem cobrar de mim na hora da prova, certo? Então, nós vamos para o texto da Violeta Chamorro, presidenta por herencia. Vamos lá? Acompanhe comigo. Violeta Chamorro se convirtió en presidenta de Nicaragua a raíz del asesinato de su marido, que intervenía activamente en política. Elegida para un mandato de 6 años en 1990, estuvo al frente de una coalición que rigió los destinos de una nación dividida. Terminó con el reclutamiento forzoso y redujo el tamaño del ejército sandinista, pero no consiguió la paz y la prosperidad. Se creó enemigos al mantener al hermano de su yerno como jefe supremo del ejército y al fracasar en su propósito de obtener la ayuda financiera de Norteamérica. Hubo quienes dijeron que carecía de la habilidad política necesaria para desempeñar el cargo. Probablemente las semillas de su fracaso no estaban solo ahí. En una entrevista, Chamorro comentó: las mujeres han ejercido tradicionalmente la dirección mediante la reconciliación, las interrelaciones personales y la persuasión, en la medida en que tradicionalmente la sociedad les ha confiado el mantenimiento de la unidad de la familia, mientras que los hombres han ejercido la dirección mediante el control. Cuando las mujeres entran en la política y la empresa, llevan consigo los valores morales que han aprendido en casa. Estos valores han dado buenos resultados, incluso mejores que el modelo tradicional creado por los hombres. Es posible que Violeta Chamorro fuera una adelantada a su tiempo, o es posible que, simplemente, careciera de la capacidad o de las ganas de dirigir un país. En cualquier caso, los nicaragüenses no la echaron en falta quando concluiu su mandato. Então vejam, o texto que a gente acabou de ler traz a maneira como Violeta Chamorro chegou ao governo e a maneira que ela desenvolveu esse governo, alguns resultados desse governo. Antes disso, você pode pensar, na hora da prova, como que eu faço para sintetizar essas informações? Você tem 2 opções. As mais importantes, já pode ir grifando na hora que você está lendo o texto. Já pode dar uma destacadinha lá. Ou fazer um resuminho. Tanto esse resumo pode ser mental, você coloca lá na tua cabeça quais são as informações importantes, ou escrito. Nós agora aqui juntos, a gente vai fazer esse resuminho mental. A gente vai destacar algumas informações que são importantes no nosso texto.
Primeira questão, como Violeta Chamorro chegou ao governo? Por herança. O próprio título do texto me diz, Violeta Chamorro, presidenta por herência. Então, herança. Que herança foi essa? Assassinato do seu marido. Muito bem, vá relembrando comigo, já vá tentando responder enquanto eu vou colocando a questão para você. Depois, quais foram os resultados obtidos nesse governo? Positivos e negativos. Eles colocam no texto para a gente alguns resultados positivos e talvez um aí extremamente importante para o governo, negativo, que a gente já vai comentar. Resultados positivos. Ela terminou com o recrutamento forçoso. O que é esse recrutamento forçoso? É o alistamento forçado. Depois, o que mais que ela fez? Ela reduziu o tamanho do exército sandinista. Muito bem. Mas ela não conseguiu a paz e a prosperidade para o país. Então, um problema aí, a prosperidade. Essa prosperidade que ela não conseguiu para o país veio em virtude do quê? Ela não conseguiu acordos com os Estados Unidos, com os americanos. Depois, a gente tem a questão de como ela conduziu esse governo, a maneira que esse governo foi conduzido por ela. O que diz lá no texto? Até ela coloca, abre aspas lá, mostrando palavras dela, que a mulher, ela governa de maneira diferente. Ela, na verdade, o homem, muitas vezes, é educado para ser líder, para colocar essa questão do trabalho à frente. E a mulher leva de casa, também para a questão de trabalho, a sua maneira de agir dentro de casa, o seu carinho, muitas vezes, a sua compreensão. E talvez, ela diz que o êxito do governo, o êxito que ela não teve no governo, foi em virtude disso. Então pronto, nós temos um resuminho aí que a gente fez do nosso texto. Agora nós vamos começar a trabalhar numas questõezinhas. Eu vou lendo com você, a gente pode ir comentando, a gente lê primeiro todas as alternativas e depois comenta calmamente. Vamos lá? Primeira questão que a gente tem aí. A autora, ao comentar a passagem de Violeta Chamorro pela presidência de Nicarágua, julga que o mandato da presidenta foi longo demais? Atribui os resultados de seu mandato principalmente ao nepotismo? Expõe algumas razões que levaram aos resultados obtidos? Avalia como positivos os resultados relacionados à política externa? Louva a habilidade política da presidenta para desempenhar o cargo? Então, nós temos aí uma ideia geral do que vai ser cobrado nessa questão da gente. Agora nós vamos analisando as alternativas. Você pode ver, como eu comentei, que esse é um texto que já foi de prova, que já caiu numa prova de vestibular e as alternativas estão em português. Eu não traduzi, eu deixei tal como estava na prova. Então, facilita. Só não vá lendo o texto e tentando traduzir automaticamente. Faz a tua leitura em espanhol, você vai tirar as informações, você vai fazer a compreensão. Depois, para a interpretação, você vai ver se pode ter questões em português ou em espanhol. Vamos lá, então, respondendo às nossas questões. A autora, ao comentar a passagem de Violeta Chamorro pela presidência de Nicarágua, julga que o mandato da presidenta foi longo demais? Não, ela foi eleita para um mandato de 6 anos, isso comenta dentro do texto, mas ela não coloca essa opinião clara aí, se foi longo, se foi curto, não. Ela diz que o mandato, lá no começo do texto, já foi de 6 anos. Essa não é. Atribui os resultados de seu mandato principalmente ao nepotismo? Nepotismo, a gente escuta falar às vezes disso. O que é? Colocar os parentes para trabalhar no governo. Ela colocou sim, ela colocou o irmão do genro, mas uma pessoa só. Então, não tem problema nenhum. Essa alternativa não chama a atenção da gente. Letra C. Expõe algumas razões que levaram aos resultados obtidos? Olha, aquele nosso resuminho que a gente fez mentalmente. O que dizia o que a gente pensou lá no resumo? Em mostrar os pontos positivos e alguma coisa do ponto negativo. Essa alternativa pode estar certa. Vamos em frente. Avalia como positivos os resultados relacionados à política externa? Ela só teve resultados positivos? Não, ela teve resultados negativos. E lá no nosso resuminho que a gente fez depois do texto, o que a gente pensou? Claro que ela teve resultados negativos com a política externa. Vamos para a letra E. Louva a habilidade política da presidenta para desempenhar o cargo. Ela foi brilhante em tudo? Não, ela não deixou saudades, diz no final do texto, não la echaram de menos.
Elas não sentiram falta dela no final do governo. Então, a resposta é letra C. Viu como não é difícil? Vamos para mais uma questão aí. Segundo o texto, nos anos em que Violeta Chamorro esteve na presidência da Nicarágua, aumentou sempre mais o prestígio da presidenta entre os nicaragüenses, o exército sandinista desapareceu, seu marido ativista político foi assassinado, o mandato presidencial foi alterado para 6 anos, o alistamento militar deixou de ser obrigatório. Então, quer saber, durante o tempo dela de governo, o que aconteceu? Aumentou sempre mais o prestígio da presidenta entre os nicaragüenses. Não foi isso. A gente falou agora há pouco, na questão anterior, que não sentiram falta quando ela deixou o governo. Olha como uma questão que ajuda para outra. Letra B. O exército sandinista desapareceu? Não. O que a gente tinha falado no nosso resuminho lá? Que ele diminuiu, não desapareceu. Próxima alternativa. O seu marido, ativista político, foi assassinado? Não. Como que ela chegou no governo? Através do assassinato do marido. Letra D. O mandato presidencial foi alterado para 6 anos? Não. A gente lembra que na hora que a gente leu uma questão anterior, fez a questão anterior, o que foi dito? Que o mandato já era de 6 anos, não foi nem prolongado, nem encurtado. E letra E, o alistamento militar deixou de ser obrigatório? Sim, naquele resuminho que a gente fez ali, depois que leu o texto, foi uma das coisas importantes que a gente destacou, foi talvez a primeira característica que a gente destacou depois de dizer como ela chegou ao governo. Então, viu como não é difícil? Viu como fazer uma interpretação de texto? Quando eu trabalho o texto, quando eu analiso o que eu entendi do texto, fica muito mais fácil? Então, daqui a pouco a gente volta para mais um bloquinho, trabalhando uma questão aí, não tanto de gramática, mas vocabulário.